Olá, queridos alunos, bom dia, tudo bem com vocês? Inicialmente gostaria de desejar um excelente dia a todos, agradecer a todos vocês que nessa manhã de sábado, se dispuseram a estar aqui presentes, para a gente poder discutir e debater um assunto tão importante que é a contratação pública, Então, gostaria de deixar o meu agradecimento a cada um de vocês e avisar vocês que essa aula está sendo gravada. Essa aula ela vai ser posteriormente disponibilizada para vocês lá na plataforma AVA, lá no Moodle, para caso vocês queiram assisti-la novamente, e para aqueles que porventura por não puderem estar presente hoje, para que eles possam no momento oportuno assistir à aula e obviamente não perder aquilo que nós vamos tratar aqui hoje. O nosso curso, a nossa disciplina, dentro da ideia da gestão pública, ela está voltada para a discussão acerca da contratação pública, Nós sabemos que o Estado, diferentemente dos particulares, quando necessita contratar pessoas, bens, serviços, ele tem que observar uma série de procedimentos e uma série de normas vigentes. O que nós vamos fazer aqui hoje é fazer essa análise do procedimento licitatório sob uma perspectiva crítica, uma análise crítica, para que a gente possa melhor compreender a forma como ele acontece e, obviamente, apontar ineficiências, vantagens, desvantagens e até mesmo na condição de cidadãos, para que nós possamos compreender como se dá a contratação pública por parte do Estado, as regras que ele deve observar e todo aquele procedimento. Até porque nós, na condição de cidadãos, certamente nós somos os mais interessados em conhecer profundamente como ocorre o processo de contratação pública. Uma vez que, a partir do momento que eu conheço como se dá o processo de contratação pública, como a administração pública faz para contratar pessoas, bens, serviços, eu consigo exercer sobre este processo um controle. E ao exercer o controle e essa fiscalização, eu vou estar assegurando que o procedimento licitatório ele vai atender ao interesse público, que é o que deve ser, este é o objetivo que deve ser alcançado pelo Estado. Então, pessoal, quando nós falamos aí de procedimento licitatório, nós estamos falando de um conjunto de atos concatenados, disciplinados pela lei, voltados para orientar o agente público no processo de contratação pública, ou seja, na aquisição de bens, serviços, ou mesmo na contratação de pessoas. Afinal de contas, o concurso público é uma modalidade de licitação, é uma forma de concorrência pública. Quando nós falamos do procedimento licitatório, quando nós estamos tratando do procedimento licitatório, nós vamos ver que a primeira observação que nós temos que fazer é de que todo e qualquer órgão público, seja a União, estados, municípios, Distrito Federal ou os entes da administração pública indireta, elas se sujeitam aos preceitos da Lei de Licitações. Significa que autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista ou demais entidades que sejam controladas pela administração pública direta, elas estão sujeitas ao procedimento licitatório quando da contratação. Obviamente, pessoal, que ao longo do tempo, o procedimento de licitação que foi pensado lá na década de 90, ele vem passando por transformações. Há projetos de lei, há propostas legislativas em tramitação no Congresso Nacional
que tem como objetivo aperfeiçoar e adaptar o processo licitatório à nossa realidade. Foi o que aconteceu mais ou menos quando adveio o chamado pregão e o pregão eletrônico, e também o sistema do chamado registro de preços, né? O regime de registro de preços, que veio justamente para dar mais celeridade, mais eficiência no processo de contratação pública. A nossa lei de licitações é uma lei que completou, né, na verdade, ou está completando 30 anos, ou seja, uma legislação que já passou por 3 décadas. Nessas 3 décadas, muitas mudanças tecnológicas aconteceram, a forma dos homens interagirem e da sociedade praticar os seus atos se modificou substancialmente e, obviamente, que o processo licitatório ele tem que acompanhar essas transformações, principalmente inserindo a tecnologia como uma aliada na busca por celeridade, por eficiência, por economia, tudo com vistas à promoção do interesse público. O Estado tem que atingir o interesse público. Quando nós falamos do procedimento licitatório, nós vamos perceber que ele está sujeito a vários princípios constitucionais. A realização do procedimento licitatório, ela deve observar vários princípios que estão esculpidos na Constituição da República. Dentre eles, o princípio da isonomia, uma vez que o grande objetivo do processo licitatório é afastar qualquer julgamento parcial, é garantir que a administração pública contratará apenas buscando e objetivando o interesse público, pouco se importando quem será o vencedor, obviamente, desde que este vencedor consiga assegurar-lhe bens, serviços ou atividades com a qualidade necessária ao atendimento do interesse público. Além do princípio da isonomia, o processo licitatório também está sujeito ao princípio da legalidade, uma vez que todos os atos que serão praticados durante o processo licitatório, eles devem se ater estritamente à lei. Isso por uma questão muito lógica. O agente público, quando ele age em nome do Estado, ele não age em nome próprio. E, portanto, ele não externa a sua vontade. O agente público, quando age, ele age em nome do Estado e, portanto, deve cumprir os objetivos que estão estabelecidos na lei, fruto do processo legislativo. Ademais, além do princípio da isonomia e da legalidade, os processos de concorrência pública, né, eles têm como objetivo também assegurar a impessoalidade na contratação pública, evitar que alguém seja privilegiado em detrimento de outrem e também evitar que alguém sofra prejuízo em detrimento de outrem em razão de questões pessoais. O agente público ele não tem essa discricionariedade para escolher com quem vai contratar. Ele irá contratar aquele contratante que ofertar a proposta mais vantajosa para o Estado, aquela proposta que atenda às necessidades estabelecidas no edital, no instrumento convocatório. É por esse motivo que o procedimento licitatório ele deve ser público. Ele deve ser público para permitir que qualquer pessoa que reúna as condições exigidas pelo edital, pelo instrumento convocatório, possam participar dessa concorrência pública, mas também para garantir uma fiscalização sobre os atos praticados, para verificar se a comissão de licitação, se aquele que coordena as atividades de seleção da contratação pública, se ele está se pautando por motivos pessoais, por uma visão pessoal daquela contratação, ou se ele está se baseando no atendimento ao interesse público. Por isso que nós temos como outro princípio o princípio da probidade administrativa.
aqueles que participam do processo licitatório, sejam na condição de julgadores, sejam aqueles que são integrantes das comissões de licitação, quanto aqueles que participam da concorrência pública, eles devem ter um agir probo, um agir pautado pela lei, um agir ético. A probidade, ela pressupõe a ausência de interesse de lesar a administração pública. Além disso, nós temos o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. O edital, o instrumento convocatório, ele é que vai reger as relações entre as partes. Ele é que vai vincular o agir daqueles que irão concorrer no processo licitatório e daqueles que irão julgar as propostas. E, obviamente, o princípio do julgamento objetivo. De acordo com o princípio do julgamento objetivo, para evitar uma lesão à impessoalidade, para se assegurar a isonomia e para se assegurar a probidade na contratação pública, o julgamento tem que se dar com bases objetivas. Ou seja, eu não posso, aquela pessoa que integra a comissão de licitação, ela não pode levar as suas opiniões, ela não pode levar o seu olhar subjetivo para o processo licitatório. Ela tem que julgar de acordo com os critérios tecnicamente estabelecidos. E daí, pessoal, a importância, nós falaremos isso daqui a pouquinho também com mais profundidade, de que o edital de convocação e o termo de referência que vai nortear a elaboração do edital, ele seja preciso, ele seja técnico, ele traga os elementos objetivos de julgamento, eliminando qualquer margem de discricionariedade que permitiria ao agente público direcionar o resultado do processo licitatório. Então, se eu vou contratar, por exemplo, um carro, eu vou adquirir um veículo automotor, eu tenho que estabelecer os requisitos que eu necessito para aquela contratação. Obviamente que esses requisitos que vão estar contidos no termo de referência e no instrumento convocatório, no edital, eles têm que ser requisitos objetivos. Pensem bem, eu tenho que me perguntar o seguinte: quais são os requisitos mínimos que aquele veículo deve ter para o atendimento do interesse público? Eu vou buscar um veículo que seja econômico, eu vou buscar um veículo que seja de manutenção barata, eu vou buscar um veículo que tenha pouca perda de valor no mercado, vou buscar um veículo que ofereça a segurança que dele se espera. Obviamente, por exemplo, se eu tiver em prefeituras do interior, e se esta localidade ela tiver, por exemplo, terrenos, estradas de terra, de difícil acesso, eu vou ter que me preocupar com um veículo 4x4, eu vou ter que me preocupar em adquirir um veículo mais alto, porque neste caso, isso não é uma comodidade, isso é uma necessidade da contratação pública. Então não adianta falar assim, olha, aquela prefeitura do interior está pedindo veículo 4x4, está querendo caminhonete chique. Não é isso, às vezes. Às vezes porque a realidade daquele município, o local que vai ter que ser atendido, seja porque vai ser feito fiscalização em áreas rurais, seja porque eu vou precisar de uma ambulância para buscar uma pessoa numa área rural em que o acesso é dificultoso, eu tenho que pensar tudo isso ao fazer o termo de referência. Agora, o que eu não posso admitir na contratação pública é o direcionamento do processo licitatório através do estabelecimento de requisitos que eliminam a concorrência pública. Uma certa vez aqui no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, havia necessidade de contratação de veículos, substituição dos veículos que serviriam aos desembargadores, para levá-los da sua casa até o trabalho. Não vou nem entrar no mérito, mas vou fazer um comentário breve. É um absurdo aí por si só. Qualquer servidor público usa o próprio veículo para ir ao trabalho. Infelizmente, os jornais não deixam de mostrar que muitas das vezes esses veículos são usados para fins particulares. Levar filho para a escola, levar neto para a escola, levar pessoa no salão de cabeleireiro. Esse não é o objetivo. Esse veículo não poderia ter essa utilização.
Mas, ultrapassada essa crítica, o que aconteceu nesse processo licitatório? Ao estabelecer os critérios de contratação pública, a comissão de licitação, ela se utilizou de um termo de referência que eliminava toda a concorrência. Apenas um único veículo atendia a todos os objetivos, a todos os requisitos estabelecidos. Eu pergunto, estaria havendo uma concorrência pública? Ou aí eu estou diante de um direcionamento? Apenas um veículo da Chevrolet, na época, o veículo era um Cobalt, ou que era o veículo da época, né? Apenas ele atendia todos os requisitos. Essa questão foi levada ao Ministério Público, houve questionamento por parte da sociedade, e eles tiveram que rever o termo de referência, para justamente permitir que outras marcas pudessem oferecer bens que atendessem a requisitos, ou seja, precisava de um carro preto, 4 portas, com ar-condicionado, banco de couro para facilitar a limpeza, e um carro que fosse econômico. Agora, precisava de um carro 2.4? Não precisava. Precisava de um carro que tivesse não sei quantos cavalos de potência? Não precisava. Até o tamanho do carro, a distância entre chassis, foi colocada no termo de referência em uma nítida tentativa de direcionar o procedimento licitatório. Isso não deve acontecer. Isso não deve acontecer. Aquela pessoa que integra a comissão de licitação e aquela pessoa, principalmente, quem elabora o termo de referência, porque ele é o demandante, é ele que está virando, é ele que vira para a comissão de licitação e fala assim, olha, comissão de licitação, eu preciso adquirir este objeto. Este objeto. Aí a comissão de licitação fala assim, olha, então você precisa me detalhar o objeto que você deseja contratar. Quais são os critérios objetivos que ele vai estabelecer? Os critérios que atendam o interesse público. Nós temos que tomar muito cuidado, porque quando eu faço o termo de referência, eu tenho que me preocupar com aspectos futuros. Porque, às vezes, o que acontece muito durante o processo licitatório? Vou dar um exemplo aqui para vocês que vai ficar muito claro. Às vezes, a administração pública precisa adquirir impressoras. Às vezes, a administração pública precisa adquirir computadores. E aí estabelece os requisitos para a contratação pública. Quando vêm as propostas, chega lá uma determinada fornecedora que oferece uma impressora de uma determinada marca. E o preço dessa impressora é um preço muito abaixo das concorrentes. Só que na hora que você vai analisar o custo do toner, o custo da tinta para abastecer, no curto período de tempo, ela passa a ser muito mais cara do que as demais. Ou seja, o equipamento é barato, mas a sua manutenção é mais cara do que as concorrentes. Essa visão, a comissão de licitação também tem que ter. Ela tem que abalizar a sua análise pensando no curto e médio tempo. Porque, veja bem, de que adianta eu adquirir uma impressora que custa R$400, mas que cada toner vai custar 100, R$150? Uma marca que não vai ter peças de reposição no mercado, eu vou ter que aguardar a importação de peças suscetíveis à variação do dólar. A comissão de licitação, juntamente com a equipe técnica que vai subsidiar o seu trabalho, elaborando o termo de referência, ela não pode perder isso de vista. Ela tem que ter uma visão macro, uma visão ampliada do que é o processo licitatório. O que acontece muitas vezes é que na pressa, na correria, porque infelizmente na administração pública, muitas das vezes se deixa para a última hora, eu só percebo que eu estou precisando de comprar bens ou contratar serviços quando os contratos já estão vencendo, né? Não há um planejamento, não há uma gestão de contratos. Quando eu vou contratar de última hora, eu vou fazer termos de referência mal feitos, eu vou fazer um processo licitatório sujeito a erros e certamente eu vou estar adquirindo bens e serviços não tão favoráveis à administração pública.
Porque nós já sabemos, e isso é uma crítica que deve ser feita, que, infelizmente, nos processos licitatórios, muitas das vezes eu compro bens e serviços mais caros do que se eu atravessasse a rua e comprasse no fornecedor da porta. Porque, querendo ou não, há uma cultura no Brasil de que, como o Estado demora a pagar, como há um lapso temporal entre a contratação, o fornecimento e o pagamento, é natural que os concorrentes elevem seus valores, pratiquem valores superiores ao mercado, como forma de compensarem este tempo que eles demorarão para receber. Já vi processos licitatórios em que canetas, em que corretivos, em que borrachas foram comprados pelo dobro ou triplo do preço do que se o servidor pudesse, né, o agente pudesse atravessar a rua, ir ali no atacado, ir ali no varejo e adquirir aqueles produtos. Só que, pessoal, esse é o custo que nós temos, porque para garantir a impessoalidade, a isonomia, a legalidade, nós temos que ter um processo previsto em lei para a contratação pública. E muitas das vezes esse processo tem se apresentado pouco eficiente. Tanto é que hoje, na realidade da grande maioria dos municípios, e vamos dizer, do poder público de uma forma geral, tem se preferido o pregão, em especial o pregão eletrônico, do que os modelos de concorrência comuns, do que a licitação propriamente dita. Isso por quê, pessoal? Primeiro, porque o pregão eletrônico ele possibilita a participação de fornecedores de qualquer local do país, pessoas de qualquer local do país que atendam aos critérios de habilitação podem fazer suas propostas. E segundo, porque a lógica é invertida. No pregão eletrônico, como eu permito a apresentação de lances sequenciais, eu crio um leilão ao inverso. Eu estimulo os concorrentes a baixarem os seus preços de modo a atingir o menor patamar possível. E, posteriormente, eu seleciono apenas aqueles que deram as menores propostas. Para aí sim, depois de selecionadas as melhores propostas, eu verificar se aqueles que foram selecionados atendem aos requisitos legais para a contratação pública. Se eles estão habilitados técnica, jurídica, economicamente. Porque às vezes a pessoa faz a proposta dela é a vencedora, mas quando você vai analisar os critérios de habilitação, a pessoa está com dívidas, a pessoa não tem garantia para oferecer, ela não tem habilitação jurídica porque ela está irregular. E aí, obviamente, a administração pública não pode fazer esta contratação. E veja, o Brasil é um país tão múltiplo, Então, o Brasil é um país que tem que ser estudado, vamos dizer, que mesmo no pregão eletrônico, hoje nós já temos indícios não, nós temos provas, vários procedimentos de pregão eletrônico anulados porque as empresas se utilizaram de robôs, de computadores para poder fazer as propostas, tornando a competição desigual, tornando a concorrência ali não isonômica. Então, já acompanhamos aí procedimentos de pregão eletrônico que a proposta de um concorrente entra às 10 horas e 32 minutos e 15 segundos e ela é coberta às 10 horas e 32 minutos e 16 segundos. Porque há um programa, eles criam um software para que esses lances eles aconteçam de forma concatenada. Não tem nem ninguém, nem alguém ali participando. Nós já tivemos casos durante o pregão eletrônico que foi identificado que as propostas que estavam sendo dadas saíam do mesmo local. Os concorrentes estavam juntos
logados na mesma rede, dando propostas, combinando, ajustando entre si os valores que seriam oferecidos. Então, pessoal, isso é sério, não é? A tecnologia, ao mesmo tempo que ela vem para o atendimento do interesse público, muitas das vezes ela é usada para fins espúrios, como nestes exemplos que eu dei a vocês. Quando nós falamos, pessoal, do processo de licitação, é importante que nós nos atentemos para algumas questões básicas que eu vou tratar aqui com vocês. Primeira coisa é que todo processo de licitação, ele deve ter uma comissão de licitação, criada pela administração pública, que terá como função examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos à licitação pública, seja na modalidade de concorrência, de tomada de preços ou de convite. A grande questão é que muitos municípios no interior, eles não têm pessoal disponível, não é? Então, muitas vezes eu não consigo fazer com que essa comissão de licitação ela seja composta apenas por servidores públicos efetivos. Nesta hipótese, a legislação admite a composição da comissão de licitação por servidores designados, mas é o que deve ser evitado. Principalmente, pessoal, porque o vínculo do servidor público designado é um vínculo precário, não é? Ele não tem aquele vínculo perene, ele não tem aquele vínculo definitivo com a administração pública. Ok? Então, tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Então, preferencialmente, servidores efetivos. A comissão de licitação ela pode ser permanente ou especial, ou seja, ela pode ser uma comissão que é criada para todos os processos licitatórios que ocorrerão na administração pública durante aquele tempo, ou ela pode ser criada para finalidades especiais, né? O mais interessante é que eu tenha comissões permanentes, porque ao criar uma comissão específica para um processo licitatório, pode dar uma aparência de direcionamento, porque você fala assim, por que são essas pessoas as escolhidas? Então, o mais adequado é que a administração pública mantenha no seu corpo administrativo uma comissão permanente. A comissão ela deve ser constituída por no mínimo 3 membros, sendo que pelo menos 2 deles têm que pertencer aos quadros permanentes do órgão da administração pública. O mandato de cada um deles não poderá ser superior a 1 ano. E o que é importante, pessoal? O importante é que quando eu formo a comissão de licitação, eu tenho que garantir uma rotatividade, mas sempre mantendo um membro da comissão anterior. Por quê? Com o objetivo de que ele possa transferir para os novos integrantes o seu conhecimento, a sua expertise, não é? De modo, então, ao mesmo tempo, garantir a oxigenação, né? A rotatividade, mas, ao mesmo tempo, manter um padrão de atuação naquela comissão de licitação. Tá? A lei não admite que todos os membros sejam reconduzidos, por isso eu tenho que fazer a substituição parcial deles. Agora, é importante lembrar que aqueles que participam do processo licitatório, né, os membros da comissão, eles respondem pessoalmente e solidariamente por danos causados. O CPF daquela pessoa, ele fica ali vinculado. Se por acaso houver alguma irregularidade, se houver uma lesão ao interesse público, os membros da comissão de licitação, por eles, responderão sem sombra de dúvidas. E aí, pessoal, quando nós analisamos o processo de licitação, nós temos que lembrar que na modalidade de pregão, que pode ser pregão presencial, que tem sido pouco usado, ou pregão eletrônico, ela vai ser conduzida por um indivíduo, que vai ser denominado de pregoeiro. E ele vai ter por detrás dele uma equipe de apoio para auxiliá-lo. Tá? O pregoeiro poderá ter mandato de 1 ano, admitindo reconduções para os períodos seguintes. No pregão, portanto, eu não exijo essa renovação periódica do pregoeiro. A equipe de apoio ela deve ser integrada por servidores efetivos, se possível, e preferencialmente pessoas que tenham conhecimento técnico sobre o objeto licitado,
de modo, né, a assegurar a ele aquele apoio técnico, aquele amparo técnico necessário. O pregoeiro, durante o processo de pregão eletrônico, ele vai ser responsável por toda a atividade da concorrência pública. Ele vai coordenar o processo licitatório, ele vai conduzir os trabalhos, ele vai receber impugnações, vai responder recursos, vai analisar propostas, vai julgá-las, vai analisar os documentos de habilitação, vai estabelecer quem foi o vencedor, vai elaborar o procedimento de adjudicação do objeto e vai homologar o resultado, ou seja, ele vai ser o responsável por tudo. Quando nós falamos do processo de licitação, é importante que nós lembremos que existem algumas técnicas que vão ser utilizadas para o julgamento das propostas. E a adoção dessas técnicas, ela vai depender da natureza do objeto contratado e dos objetivos que são perseguidos pela administração pública. Esses critérios de julgamento, eles podem ser de menor preço, melhor técnica e técnica e preço. E eu vou adotar estes critérios de acordo com a relevância do processo licitatório, a natureza do bem ou do serviço que está sendo contratado, mas sempre pensando na realização do interesse público, sempre. E agora nós vamos compreender qual dos critérios será adotado em cada espécie de procedimento licitatório. Vejamos aqui. O primeiro dos critérios a ser adotado é o critério do menor preço. O critério do menor preço, ele vai se basear unicamente na ideia de qual é a proposta mais vantajosa, levando-se em consideração o menor preço ofertado. Agora, lembre que quando eu falo do menor preço, eu tenho que lembrar daquilo que eu ressaltei a vocês. Eu não posso enxergar o menor preço apenas sob uma visão estática. Ou seja, o menor preço naquele momento. Não. Eu tenho que levar em consideração o menor preço numa visão dinâmica. Eu tenho que analisar fatores como manutenção, custo, porque às vezes eu adquiro um equipamento mais barato, mas que consome muito mais energia elétrica. Eu adquiro um equipamento mais barato, mas que não tem peça de reposição, ou cuja manutenção é muito cara, ou cujos insumos são de difícil obtenção ou de custo elevado. Então, eu vou usar a técnica do menor preço para adquirir bens, contratar obras públicas ou prestações de serviço, inclusive aqueles de informática, se eu for adotá-lo na modalidade de convite. A licitação do menor preço, ela vai, então, portanto, se basear no preço ofertado, de acordo com as especificações do ato convocatório. Quando eu tiver um procedimento licitatório que adotar como técnica de julgamento o menor preço, eu vou separar aqueles licitantes que forem qualificados a partir da ordem de preços propostos. Então, primeiro eu habilito, vejo quem são os licitantes que estão habilitados, que têm todos os requisitos necessários para participarem do processo licitatório. Depois eu classifico eles pelo valor da proposta. Em caso de empate, né, eu vou fazer um sorteio entre eles. Agora, lembrando que as empresas brasileiras, elas têm preferência na contratação pública. É um critério de desempate previsto pela Lei 8666. Ok? Então, nas licitações do tipo menor preço, deve ser usado apenas o critério menor preço. O menor preço, todavia, não é justificativa para a compra de produtos de baixa qualidade. Deve a administração, em busca do melhor preço, verificar se as propostas estão de acordo com as especificações técnicas contidas no ato convocatório, analisar amostras e protótipos porventura exigidos. O melhor preço não é um tipo de licitação, é uma técnica de julgamento, que eu vou ter que analisar não apenas o menor preço, mas vou analisar qualidade, durabilidade,
funcionalidade, desempenho, dentre outros critérios que vão influenciar no desempenho daquele bem ou serviço contratado, adquiridos. O critério da melhor técnica normalmente é utilizado também para atingir a proposta mais vantajosa para a administração pública, mas ele tem um outro viés, ele tem uma outra perspectiva. Ele vai ser utilizado quando eu quiser contratar serviços de natureza predominantemente intelectual. Então, eu quero contratar uma consultoria, eu quero contratar um serviço de elaboração de softwares, eu quero contratar um serviço de, por exemplo, de elaboração de projetos executivos, projetos arquitetônicos. Eu vou usar do critério melhor técnica, porque, veja, nesse caso, como eu estou objetivando contratar um serviço especializado, o que deve preponderar na minha análise é se aquela pessoa, aquele licitante, ele tem a técnica suficiente para atingir os resultados que eu almejo, para atingir os resultados esperados pela administração pública. Então não adianta eu adquirir com menor preço se a pessoa não tem expertise, se ela não tem conhecimentos técnicos mínimos para exercer o trabalho. A negociação, neste caso, pessoal, ela vai ter como base, então, a ideia de qual foi a melhor técnica apresentada. Então, é muito comum, às vezes, nós tivemos aqui, em vários locais aqui no estado de Minas Gerais, às vezes você precisa contratar um serviço técnico, por exemplo, de engenharia, de uma pessoa que saiba, por exemplo, construir viadutos em curva. Quando você vai analisar, de repente, no Brasil você tem 5, 6 pessoas com experiência, com formação técnica, capazes de projetar e calcular a estrutura deste viaduto em curva. Nesse caso, pessoal, percebam bem, inclusive eu vou até adotar a modalidade de convite. Eu vou mandar um convite para essas pessoas, em razão da sua notoriedade, em razão da sua expertise, e vou adotar o critério da técnica. Quem tem mais experiência, quem tem a formação mais adequada, e assim porventura, e assim por diante, perdão. Ok? E aí nós chegamos ao último critério, que é o critério da melhor técnica e preço. Aqui, pessoal, eu vou conjugar os dois critérios. Eu vou avaliar o preço, mas também vou avaliar a técnica. Mas aí eu vou ter que criar entre eles uma ponderação, não é? A administração pública, ela pode, durante esse processo licitatório, que optou pela técnica e preço, ela poderá dar mais peso aos elementos técnicos do que ao elemento preço. Veja que serão classificadas e avaliadas as propostas técnicas de acordo com critérios objetivos estabelecidos no instrumento convocatório, mediante a ponderação da nota e o peso atribuídos a cada um desses fatores estabelecidos. Então, por exemplo, tempo de experiência, fornecimento daquele bem ou serviço a outros órgãos da administração pública, são questões que podem ser pontuadas para fim de determinar qual é a proposta mais vantajosa para a administração pública. O tipo de técnica e preço, gente, ele pode ser utilizado também para a contratação de serviços de natureza predominantemente intelectual. Aí eu vou criar um barema, eu vou criar um quadro classificatório de notas que depois vai ser ponderado com o critério do preço. Às vezes, aquele que ofertou o menor preço não tem a técnica mais adequada. E aí eu vou dar mais peso à técnica, mesmo que a sua proposta tenha um preço maior. Então, veja que os valores numéricos relativos à pontuação ou notas técnicas serão sempre calculados em 2 casas decimais, desprezada a fração remanescente.
A classificação final do licitante dar-se-á de acordo com a média ponderada das valorações dos fatores técnicos e do preço, em conformidade com pesos previamente estabelecidos no instrumento convocatório. Então, pessoal, é muito comum, por exemplo, né, quando eu vou contratar, por exemplo, vou fazer um concurso de um professor, eu estabelecer lá como critério de empate aquele que tem mais tempo de sala de aula, aquele que tem a formação, doutorado, mestrado ou especialização, aquele que tem livros publicados, aquele que tem artigos publicados. Então, eu crio critérios, um baremo, para determinar quem é aquela pessoa que, a partir daqueles critérios, será considerada tecnicamente mais qualificada. Mas vou também avaliar a questão do preço, porque, obviamente, o preço que ele ofertou não pode ser tão distante daquele que foi ofertado por outros, que, porventura, também tenham a mesma capacidade técnica de entregar aquilo que a administração pública almeja. Então, que isso fique claro, ok? E aí, pessoal, nós temos, quando nós falamos do processo licitatório, o processo licitatório ele vai seguir duas fases. Uma fase interna, também conhecida como preparatória, e uma fase externa, que é a chamada fase de concorrência. Veja, pessoal, que, por incrível que pareça, na minha modesta opinião, a fase mais importante é a fase interna, porque é na fase interna que eu vou elaborar o termo de referência. É ali que eu vou estabelecer os critérios objetivos que vão orientar a contratação pública. E por isso o termo de referência e o instrumento convocatório, que vai se espelhar no termo de referência, eles têm que ser muito bem elaborados. Primeiro, para assegurar que aquilo que se deseja contratar será contratado. Porque se eu não especificar bem o que eu quero contratar, em termos de bens ou serviços, eu vou correr o risco de, durante o processo licitatório, me deparar com propostas que não atendam aos interesses da administração pública. Então, gente, quanto mais técnico, quanto mais claro, quanto mais objetivo for o termo de referência e o instrumento convocatório, maior a chance de êxito no processo licitatório. Agora, isso tudo, pessoal, tem que se basear em análise técnica, né? Veja que é facultado aos responsáveis pela licitação ou à autoridade superior, a qualquer tempo, a promoção de diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo de licitação, vedada a inclusão posterior de documento ou a formação ou informação que deveria constar originalmente da proposta. Aqui, pessoal, vem uma questão importante. Como existe o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, qualquer mudança no instrumento convocatório, no termo de referência, ela deve motivar uma republicação, uma abertura de novos prazos, para que eu assegure aí a ampla concorrência na contratação pública. Tá? Então, essa fase interna preparatória é muito importante. Se no início da licitação são passíveis quaisquer correções, depois que você publica o edital, qualquer falha, irregularidade, se insanável, vai acarretar na anulação de todo o procedimento licitatório. Então, antes de publicar o edital, antes de publicar o instrumento convocatório, eu tenho que conferi-lo, eu tenho que analisá-lo, eu tenho que minuciosamente estudá-lo para eu evitar a anulação do procedimento licitatório. No procedimento, a abertura do procedimento licitatório, pessoal, ela vai se dar com a instauração de um processo administrativo que vai conter a autorização para contratação, indicando o objeto e a existência de recursos para efetivação de despesa. A lei de responsabilidade fiscal, gente, ela impede que eu abra um processo licitatório se eu não tiver recursos assegurados para a contratação pública. Tá? Não posso. Eu tenho que ter esses recursos expressamente assegurados. Então, como é que é o procedimento da fase interna? Vai haver a solicitação do órgão interessado, ele vai indicar qual é a necessidade, ele vai especificar
aquilo que ele necessita, né, através da elaboração do termo de referência. Vai ser formada, ou se já existir, vai ser iniciada a comissão de licitação, vai ser publicado o edital, o instrumento convocatório, contendo os elementos objetivos que vão nortear o processo licitatório, não é? Depois que eu elaboro o termo de referência, que ele deve ser prévio e obrigatório, eu vou estimar o valor da contratação, para eu poder assegurar recursos para que ela possa acontecer. Eu vou verificar qual é a modalidade de licitação mais adequada naquele caso concreto e qual será a técnica de julgamento a ser adotada, né? E todo o processo licitatório, pessoal, aqui vem uma questão importante. Ele deve ser formalizado por escrito. As páginas têm que ser numeradas e rubricadas para evitar qualquer fraude, supressão de documento ou alteração de documento. Todos os documentos relativos ao processo licitatório têm que integrar o processo administrativo, inclusive recursos, julgamentos de recursos, qualquer ato praticado tem que ser materializado por escrito, não é? Então, o porquê? Veja bem, um dos grandes problemas hoje da administração pública é que muitas pessoas acham que o servidor tem a memória. Muitas administrações públicas, o servidor vira o arquivo pessoal do órgão público. Isso não pode acontecer, porque nós, enquanto humanos, nós estamos suscetíveis a eventos inesperados. É por isso que tudo que acontecer durante o processo licitatório, ele deve estar materializado, descrito e inventariado dentro do processo administrativo. Porque amanhã ou depois o Tiago morreu, a Keila, ao pegar o processo administrativo, ela vai ler, ela vai conseguir entender o que aconteceu, por que foi, como é que foi julgado o recurso, qual foi o critério adotado no julgamento, quais foram as propostas apresentadas, até mesmo para que os órgãos de fiscalização, o Júlio César, por exemplo, que vai estar lá no Tribunal de Contas, que ele pega aquele processo e fala assim, deixa eu ver o que aconteceu nessa licitação. Deixa eu ver como que os atos foram praticados, se eles seguiram as disposições legais. Então, gente, eu tenho que materializar tudo. Assinar cada página, rubricar, numerá-las, até mesmo para minha segurança. Porque às vezes eu sou um servidor público, aí depois de um tempo alguém vai lá e me páginas do processo licitatório, do processo administrativo. Como é que eu vou provar, né, que aquelas páginas foram suprimidas? Que aquele documento foi analisado por mim? Eu preciso me precaver. Então, a administração pública também tem que se cercar desses elementos de segurança para que eu tenha, além da publicidade, a lisura durante o processo licitatório. A probidade dos atos, né? Isso é muito importante, conforme nós vimos lá na introdução. E aí, pessoal, dando prosseguimento, veja, deve o processo administrativo ter todas as folhas e páginas numeradas sequencialmente rubricadas. As datas dos documentos constantes do processo devem estar em ordem cronológica. A data de protocolo, a data de inserção no processo administrativo, para evitar a inversão que poderá gerar danos ao interesse público, né? Isso é muito importante. Conforme eu disse para vocês, antes de dar início ao processo licitatório, eu tenho que ter a estimativa do impacto financeiro que aquela contratação vai ter no orçamento público e uma declaração de que aqueles valores que deverão ser empenhados, eles estão assegurados no orçamento. Eu não posso iniciar um processo licitatório sem saber de onde que eu vou tirar o dinheiro. Isso é um ato de improbidade administrativa, que causará responsabilização do gestor público, né? A estimativa, obviamente, é feita, pessoal, de maneira superficial. Não tem como, antes de realizar o procedimento licitatório, eu saber com total certeza qual será o valor a ser desembolsado. Mas eu tenho aí uma margem, né? Eu tenho uma estimativa que norteará a gestão daquele contrato administrativo. A lei de licitações, ela ainda traz a possibilidade de que, em contratações públicas
cujo valor seja um valor elevado, eu possa realizar audiências públicas de modo a permitir que a sociedade civil possa contribuir para o debate, possa analisar o termo de referência, possa opinar sobre ele, possa eventualmente indicar imprecisões. Agora, veja que na prática isso não acontece muito, salvo quando a sociedade civil bate às portas do poder público e exige. Nós, aqui em Belo Horizonte, não sei se vocês acompanham aí de onde estão, nós temos uma obra aqui que chama Córrego do Nado, que é uma obra, uma bacia de contenção, é uma região aqui de Belo Horizonte, na região da Pampulha, que sofre muito com as chuvas, né? E toda vez que chove uma chuva mais forte, ela alaga, né? Ela sofre um alagamento. Foi feito um projeto executivo, né, para essa obra, e os órgãos, né, a sociedade civil organizada, inclusive organizações voltadas para a proteção do meio ambiente, bateram as portas do município de Belo Horizonte para pedir para ver o projeto, criticaram, apresentaram sugestões de mudança no projeto, né, fizeram análise sobre o seu valor. Esse papel a ser desempenhado pela sociedade civil é muito importante. A sociedade civil, pessoal, ela tem que participar ativamente desses processos. Isso é muito importante. A sociedade civil não pode ficar aí externa, né? Totalmente alienada daquilo que acontece na administração pública, até porque nós somos os maiores interessados. Ok? E aí, pessoal, vejamos bem. Agora que nós vimos a fase interna, vamos falar rapidamente aqui sobre a fase externa. A fase externa, pessoal, é a fase de concorrência. Nesta fase, eu vou ter a publicação do ato convocatório, vou abrir prazo para que os interessados possam impugnar, e se houver erros ou incorreções, vai haver a republicação do edital com reabertura do prazo, ok? Nessa fase, eu vou designar um dia específico para que a comissão de licitação receba os envelopes com a documentação de habilitação e as propostas. Na fase, quando eu estou diante da concorrência, né, dessas outras modalidades de licitação, sem ser o pregão, eu primeiro faço a fase de habilitação, com a verificação se os concorrentes preenchem todos os requisitos necessários para participarem de uma concorrência pública. Aqueles que não atenderem, eu vou declará-los inabilitados. Obviamente que aqueles que foram inabilitados, eles poderão recorrer da decisão, tá? Até que haja o julgamento dos seus recursos, o processo licitatório fica interrompido, fica suspenso. Por quê? Porque caso o recurso dele seja provido, para ele não ser prejudicado quando do julgamento. Depois que eu seleciono aqueles que estão habilitados, aí eu abro as propostas contidas nos envelopes e vou julgar as propostas de acordo com os critérios de menor preço, melhor técnica ou técnica em preço, a depender daquilo que foi escolhido e está contido no instrumento convocatório. Após o julgamento das propostas, a comissão vai declarar quem será o vencedor e, em razão dessa decisão de declaração do vencedor, poderá qualquer interessado apresentar recurso, que também terá efeito suspensivo. Depois de julgado o recurso, a comissão de licitação homologa o resultado, classificando aqueles que tiveram propostas habilitadas e classificadas, e vai adjudicar, ou seja, vai celebrar o contrato com aquele que foi o vencedor do processo licitatório. E aí, à medida em que ele for executando e cumprindo com o contrato, ele vai empenhando a despesa para fazer os pagamentos, ok? Então, vejam bem que essa é a ordem da prática dos atos. Quando eu estou diante do pregão, gente, o pregão tem uma diferença, porque no pregão eu tenho uma inversão do procedimento. Porque se na licitação por concorrência eu tenho
primeiro a análise da habilitação e depois a análise dos preços, no pregão há uma inversão. Eu primeiro seleciono os melhores preços, através daquela concorrência, através de lances, e depois eu excluo aqueles que, porventura, estão inabilitados. Agora, por que, professor, que o pregão fez isso? O pregão fez isso, gente, porque ele quis prevalecer, ele quis dar um privilégio ao critério preço. Porque a partir do momento que eu permito que todo mundo dê lance, eu possibilito que pessoas, mesmo que sejam inabilitadas, deem lances e forcem outros concorrentes a darem lances menores. Agora, depois que ele deu o lance, se ele ficou classificado em primeiro, mas ele está inabilitado, o problema é dele. Eu excluo ele da contratação pública e convoco o segundo, depois o terceiro, o quarto colocados, à medida em que for necessário. Então, o pregão eletrônico, quando ele inverte a fase de habilitação para depois da abertura das propostas, né, dos lances, ele quer privilegiar a obtenção do menor preço em prol do interesse da administração pública. Ok? Que fique claro isso aí para vocês. Ok? Eu tenho que publicar o ato convocatório para que toda e qualquer pessoa interessada possa participar, sabendo das condições, data, horário, objeto, especificações, quantidades, aonde ele consegue obter cópia do instrumento comprovatório, né? Convocatório. Há que também publicar este edital de licitação nos órgãos de imprensa oficial, não é? A União no Diário Oficial da União, o Estado no Diário Oficial do Estado, no município no Diário Oficial do município, ou se não houver, em jornais de grande circulação no âmbito do município. Tá? Na divulgação do pregão, ele será, quando ele tiver como modelo registro de preços, eu tenho que publicar tanto no Diário Oficial da União, quanto na internet, quanto em jornal de grande circulação. Por quê, pessoal? Veja bem, quando eu adoto o sistema de registro de preço, qualquer outro órgão público poderá adjudicar aquele bem ofertado, aquele preço, serviço ofertado, por aquele preço ou condições, ele poderá adjudicar desde que atendidos os requisitos do edital de convocação, um instrumento convocatório. Então, o que acontece, pessoal? Vamos supor que o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais faça um pregão eletrônico para adquirir impressoras. Aí vem lá a HP e oferece uma impressora que atende às especificações por R$2.000, exemplo. Aí vem o Ministério Público e fala assim, você quer saber de uma coisa? Já que aquele pregão foi feito com base no sistema de registro de preços, que vai constar, inclusive, do instrumento convocatório, eu, ao invés de fazer uma licitação para adquirir minhas impressoras, eu vou lá e vou adjudicar aquele contrato. Eu vou notificar aquela empresa vencedora e falar assim, olha, eu tenho interesse em adquirir essas impressoras que o Tribunal de Justiça adjudicou pelo mesmo preço, pelas mesmas condições. E aí, pessoal, esse fornecedor é obrigado a fornecer nas condições daquele contrato, podendo, no máximo, promover a atualização do preço de acordo com índices de correções inflacionárias. Isso facilita demais, porque hoje, vários órgãos públicos, eles, ao invés de fazerem processos licitatórios, eles simplesmente se valem de processos licitatórios que já ocorreram, nos quais foi estabelecido o sistema de registro de preço. Aquela proposta ali, gente, ela vai ter validade de 1 ou 2 anos, a depender do que constar do instrumento convocatório, e durante aquele prazo, aquele fornecedor, ele tem uma proposta em aberto, ele é obrigado a fornecer aquele bem ou aquele serviço por aquelas condições. Aí a importância, né? E nós avançamos muito nessa matéria no Brasil, através do sistema de registro de preços, ok? Então veja bem,
Como eu expliquei para vocês, qualquer modificação no edital deve ser divulgada de igual forma àquela adotada na publicação original. Se houver modificação no edital, eu tenho que reabrir prazo para todos, para que eu não possa influenciar na concorrência. Quais são os prazos, gente, que eu tenho para divulgar o edital, o instrumento convocatório? 45 dias, quando a licitação for de melhor técnica ou técnica e preço, ou se for um contrato de empreitada integral, 30 dias para os demais casos. Se for na tomada de preços, é 30 dias se eu adotar o critério da melhor técnica ou técnica e preço. 15 dias se eu for adotar o critério do menor preço, ok? No caso do convite, 5 dias úteis para qualquer espécie de procedimento licitatório. E se for um pregão presencial ou eletrônico, 8 dias úteis em qualquer caso. Lembrando, gente, que os prazos eles são contados da última publicação do resumo dos editais ou da expedição do convite. Tá? Caso o ato convocatório e os respectivos anexos não estejam prontos na data de divulgação, vai prevalecer a data em que eles forem disponibilizados. Até porque, gente, não adianta eu dar publicidade parcial ao instrumento convocatório, porque não vai fazer sentido. Como é que se conta os prazos, gente? Os prazos no processo licitatório, eles são contados do ato convocatório, da celebração do contrato ou convênio, e será em dias úteis. Quando eles forem expressos em dias, eu vou contar de modo contínuo. Ele começa a contar a partir da data da notificação oficial. A partir do momento que eu dou publicidade ao ato, eu começo a contar os prazos. Se eles forem fixados em meses, eu vou contar de data a data. Ou seja, se ele começou no dia 30 de janeiro, perdão, não é uma boa data, no dia 28 de fevereiro, ele vai terminar no dia 28 de março, se for o prazo de um mês. Lembrando que os prazos só se iniciam e somente vencem em dias em que houver expediente no órgão ou entidade contratante, ou seja, em dias de funcionamento daquele órgão da administração pública. Tá? Então, isso é muito importante. Nenhum prazo tem início ou transcorre sem que os documentos da licitação estejam disponíveis aos interessados para vista, para obtenção de cópia, para realização de anotações ou obtenções de informações. Na contagem dos prazos, pessoal, eu excluo o primeiro dia, o dia da divulgação, e vou incluir o dia do vencimento. Então, eu excluo o dia que ele foi divulgado, em que ele foi publicizado, e conto o último dia normalmente. Para participar da licitação pública, obviamente que os interessados eles têm que provar habilitação técnica, habilitação financeira, habilitação jurídica, ou seja, eles têm que comprovar uma série de requisitos. E eu não posso fazer limitações de ordem territorial, porque qualquer interessado sediado em qualquer lugar do país poderá participar do processo licitatório, ok? Não podem participar da licitação aqueles que tiverem suspensos para licitar ou contratar com a administração pública em razão de penalidades, aqueles que foram declarados inidôneos porque cometeram improbidade administrativa ou qualquer irregularidade. Também não podem participar do processo de licitação aquele que elaborou o projeto, o termo de referência, o projeto básico ou executivo, a empresa que elaborou este projeto básico, este termo de referência, o servidor ou dirigente do órgão ou entidade contratante, pessoal. Isso aí para garantir a impessoalidade da contratação pública. Mas lembrando que é permitido ao autor do projeto a participação em licitação de execução de obra ou serviços, né? Desde que ele atue como fiscalizador, supervisor ou gerenciador, exclusivamente a serviço da administração pública. Não tem problema. No pregão eletrônico, pessoal, para que a pessoa possa participar, basta que ela tenha o cadastro prévio ao sistema de pregão eletrônico daquele órgão público. E aí ela vai poder participar
do pregão eletrônico. Ok? Então, vejam bem, pessoal. Aqui nós temos as regras básicas do procedimento licitatório, né? Agora nós vamos falar de forma bem breve sobre como se dá a questão da abertura dos envelopes e o julgamento das propostas para que nós possamos, assim, finalizar o nosso estudo sobre o processo licitatório, ok? Então, vejam bem, pessoal. Quando nós vamos já na fase de julgamento, como é que ela vai ocorrer? A fase de julgamento, pessoal, ela vai observar o seguinte, olha. Os interessados vão entregar 2 envelopes. Um envelope contendo os documentos de habilitação e outro envelope contendo as propostas, ok? Quando a comissão receber, então o que vai acontecer? Na licitação de menor preço, eu tenho 2 envelopes. O primeiro de documentação e o primeiro contendo a proposta de preço. Eu abro primeiro o de documentação e excluo aqueles interessados que não atendam aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório. Eu os inabilito. E depois eu passo a abertura do envelope contendo as propostas de preço e as classifico em ordem crescente, né? Decrescente, da menor para maior. Quando eu tenho a modalidade de pregão, é o contrário, como eu expliquei para vocês. Primeiro eu abro as propostas, as classifico da menor proposta para a maior e somente depois eu abro o envelope contendo a documentação. Se eu tiver uma licitação do tipo melhor técnica ou técnica e preço, aí são 3 envelopes. Primeiro envelope é o da documentação, para que a comissão verifique se aquela pessoa está apta, habilitada a concorrer. Segundo, eu analiso a proposta técnica, verificar se aquela pessoa ela apresentou documentos que comprovam a sua expertise, a sua experiência, e outros critérios eleitos pela administração pública. E só depois eu abro o envelope dos preços. Lembrando que, neste caso, eu vou ponderar os critérios técnicos com os preços oferecidos, ok? Que isso fique muito, muito claro. No pregão eletrônico, pessoal, lembrando que as propostas são em tempo real. Elas são em sequência. Ou seja, eles entram naquele ambiente virtual e a partir do momento que fica autorizada a apresentação das propostas, eles vão dando o lance, de modo que, quando eu atingir a menor proposta e ninguém mais der um lance inferior, eu terei ali aquele que for o vencedor e também conseguirei classificar cada uma das propostas da menor para a maior, ok? Então, vejam bem, pessoal, isso aí é muito importante, tá? Lembrando, gente, que a ordem das aberturas dos envelopes é muito importante, tá? E o envelope não pode estar rasurado, ele não pode estar violado, ele tem que ser aberto na presença dos interessados, tem que ser lavrado uma ata da reunião mencionando qualquer ocorrência, qualquer fato que possa acontecer. Veja que os responsáveis pela licitação e os representantes legais existentes que estiverem presentes ao evento, além deles assinarem as respectivas atas, eles devem rubricar todos os documentos e todas as propostas, de modo a evitar substituição de documentos, fraudes e qualquer outra coisa. Após a entrega dos envelopes, independentemente da modalidade de licitação realizada, eles não podem mais desistir das propostas oferecidas, em que pese não serem obrigados a celebrar o contrato, salvo por motivo decorrente de fato superveniente. Ok? Então, pessoal, isso é muito importante que essa ata, ela descreva todos os acontecimentos da reunião, propostas, objeções, indagações, para que ela consiga materializar e inventariar aqueles fatos ocorridos e que poderão, no futuro, servir para a compreensão de todo o processo licitatório. Ok? O ideal, gente, é que a licitação ocorra no mesmo dia. Ela inicie e termine no mesmo dia.
Mas pode ser que, por interesse da administração pública ou por fatos não imaginados, queda de energia ou outras situações, ela tem que ser interrompida. Se isso acontecer, isso tem que ser registrado em ata, tem que ser designada a nova reunião, ela tem que ser convocada com antecedência e, na melhor das possibilidades, eu tenho que manter a ordem dos atos não concluídos na sessão anterior. Os envelopes que não forem abertos, eles deverão ser rubricados no fecho pelos responsáveis da licitação e pelos representantes que estiverem presentes, de modo a evitar qualquer supressão de documento ou inclusão de documento. Ok? E eles ficarão em poder da administração pública até que seja realizada a nova data para a realização do julgamento. Ok? Veja, envelopes com propostas não podem ser abertos antes da fase de habilitação na licitação. Da mesma forma que eu só analiso a habilitação no pregão depois de recebidos os lances. O envelope com a documentação não pode ser aberto antes concluída a fase de julgamento das propostas no caso de pregão. E qualquer que seja a modalidade de licitação, não poderá ser declarado vencedor antes que estejam concluídas todas as etapas, inclusive observados os prazos de divulgação, impugnação e interposição de recursos. Agora, a partir do momento que eu abro os envelopes, não é mais permitida a correção de qualquer falha existente na documentação ou na proposta que possam influir no resultado final da licitação. Então, eu não posso alterar as condições. E aí, pessoal, depois que a comissão de licitação, ela elege, ela estabelece quem for o vencedor, eu vou ter a homologação do resultado e a sua publicização e a fase de adjudicação, que é quando é celebrado o contrato administrativo e aquele vencedor se torna responsável por aquilo que foi contratado. A homologação é o procedimento que vai atestar que aquele resultado ele não contém ilegalidade ou nenhuma nulidade, né? E vai atestar, portanto, que ele é plenamente válido. A adjudicação é o ato pelo qual a autoridade que homologou o certame vai atribuir ao vencedor o objeto da licitação. A administração pública, a partir da adjudicação, ela vai convocar o vencedor num prazo aí de 60 dias, prorrogável por igual período, para que ele possa comparecer à administração pública e assinar o contrato administrativo. Se porventura o vencedor não atender à convocação, ou por qualquer motivo não executar o objeto do contrato, eu passarei a convocar os que ficaram classificados na sequência. Ok? Então, pessoal, vejam bem, nós temos aqui um panorama geral sobre o procedimento de licitação. E o que a gente pode perceber, pessoal? Nós podemos perceber que ele é extremamente burocrático, ele é extremamente formal, todos os atos devem ser materializados, a comissão de licitação ou pregoeiro tem que ter plena ciência das suas responsabilidades. Eles têm que ter consciência de que seus atos podem influenciar no resultado final e que uma licitação que se pretenda exitosa, ela necessariamente tem que começar com uma boa elaboração de um termo de referência. O termo de referência e o instrumento convocatório vão ser indispensáveis para o sucesso ou o insucesso da contratação pública. Quanto melhor elaborado for o termo de referência, quanto mais objetivo, mais preciso, quanto mais calcado em elementos técnicos, quanto mais voltado para o atingimento do interesse público, maior a probabilidade que aquela licitação seja exitosa. Porque a administração pública não pode perder tempo com maus contratantes, e nem mesmo ser lesada por contratações pouco eficientes ou não eficientes. Não adianta nada a gente perder 1 mês, 2 meses, 3 meses no processo licitatório para chegar lá e eu contratar alguém que não tem condição de me oferecer o que eu desejo,
alguém que vai me oferecer algo diverso do que eu necessitava. Então, por isso, gente, os gestores públicos, os agentes públicos têm que ter consciência do papel relevante que eles têm na contratação pública. Obviamente, como eu dizia para vocês na introdução desta aula, a tendência é que as tecnologias elas possam ser usadas em breve para melhorar a contratação pública. Já há um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional que traz várias e importantes mudanças na lei de licitações, de modo a torná-la mais eficiente, mais célere, menos burocrática, mas sem se descuidar da segurança jurídica e do atendimento daqueles princípios que devem orientar a contratação pública. Isonomia, eficiência, não é? Publicidade, de modo, gente, que o interesse público esteja acima de qualquer outro interesse. Que nós possamos ter mecanismos efetivos para evitar fraudes, simulações, corrupção, que tanto maculam este procedimento licitatório no Brasil, né? Se tem um lugar onde paira dúvidas sobre a lisura, que pairam dúvidas sobre a ausência de corrupção, é sobre o procedimento licitatório. E por isso, os cidadãos como um todo devem compreender como ele funciona, as suas regras, até mesmo para que possam fiscalizar os órgãos públicos que lhe prestam serviços e atendem aos objetivos da sociedade. Ok? Então, queridos alunos, gostaria de agradecer aí, né, a presença de vocês e gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida, algum comentário, se vocês querem questionar algo, querem aproveitar esse momento para tirar alguma dúvida, proporem algo. Como é que vocês gostariam de dizer? Ou está tranquilo para vocês? Fiquem à vontade, pessoal, ou para usar o microfone ou para usar o chat, se quiserem fazer alguma pergunta. Olá, Júlio, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem. Tudo bem, graças a Deus. Agradecer a aula, foi muito esclarecedora. Deu uma brida na mente. Falou algumas coisas aí que eu não sabia, e nem o registro de preço, que uma outra entidade pode, né, aproveitar, né? Isso já diminui muito, né, esse lapso de contratação. Abrir o processo, chamar todo mundo, fazer todo, né, esse processo demora muito, né? É muito moroso. E tem isso eu não. Oi? E tem custo, né? E tem custo. E eu não sabia disso. Isso aí, para mim, é novidade. Agora, é importante, Júlio, que ele conste, o edital do instrumento convocatório tem que constar para que os fornecedores tenham ciência que durante aquele prazo, aquele preço que foi adjudicado poderá ser adjudicado por qualquer órgão público, em qualquer parte do território nacional, viu? É bacana essa modalidade. E as mudanças, né, que está tendo no Congresso, se mudar mesmo, vai ser radical, né? No processo licitatório. Vai ter uma mudança substancial, né? É porque nós temos uma legislação, Júlio, que ela foi escrita em 80, finalzinho da década de 80, né? Entre 88 e 1990, e que, obviamente, em que pese a sua qualidade, ela está defasada em vários aspectos. Hoje, as tecnologias, né, da informação, da comunicação, até a própria mudança como se presta serviços hoje, ela exige uma adequação da legislação a essa nova realidade. Então, que nem Não, pode terminar. Não, é por isso que é importante essas mudanças que estão sendo propostas. Elas vêm para dar mais segurança, elas vêm para dar mais transparência, mas principalmente para dar mais celeridade, sabe? Aproximar um pouquinho do que é hoje o pregão eletrônico. É isso que eu ia falar. O pregão eletrônico já veio com uma inovação, né? Só que você não acha que o sistema é meio falho, já que já tem robôs que fazem isso, né? Empresas que entre elas já combinam, né? Ô, Júlio, eu falo o seguinte, para mim o grande problema é o acordo, né? Essa combinação de propostas entre as empresas. Se elas estão se valendo de robôs ou não, desde que eu atinja o valor mínimo, para a administração pública não haverá prejuízo.
Porque como é que funciona? Vamos supor que eu tenho empresa A, empresa B, empresa C. O que elas programam? Elas falam o seguinte, ó, a minha proposta inicial vai ser 1 milhão, ela demarca que a proposta final dela vai ser 800 mil, e digamos, né, ela coordena aquele software para que ele faça propostas de 50 em 50 ou de 20 em 20, reduzindo 20 mil em cada proposta. Beleza. Se for só isso, não vai haver lesão ao interesse público, tá? Agora, o que eu não posso ter, como aquele caso que eu narrei para vocês, que houve uma investigação e que se descobriu que os concorrentes estavam no mesmo local, inclusive logados ao mesmo IP, enviando propostas. Aí, gente, aí o princípio da concorrência, né, a busca pelo interesse público, ela fica, obviamente, prejudicada. Sim, não, pensa assim também, né? Desde que atingindo, né, o menor preço e a qualidade, né? Aí está Não resolvido, né? tá resolvido. Uma coisa que eu ia comentar também é que você falou que também poderia ter a audiência, né, de licitações com valores muito altos. Mas mesmo quando tem essa audiência, a população quase não aparece, né, não opina muito. Acaba sendo só para cumprir lei. E Né? tem outro problema. Às vezes vão participar sem saber do que estão participando. Exatamente. Porque às vezes a administração pública não lhes fornece elementos suficientes para que eles estudem antes, para que eles elaborem críticas, para que eles elaborem contrapropostas. Às vezes isso até proposital, para diminuir, obviamente, este poder que as organizações da sociedade civil teriam na definição aí da obra pública ou daquilo que vai ser contratado. Questionar, exatamente. Então, essa é uma questão muito importante, né? E agora, nós temos que tomar muito cuidado, porque você está vendo também que há um movimento aí, né, no Congresso Nacional, que está tendente a ampliar as hipóteses de dispensa e inexigibilidade, né? Eles já começaram aí, no mês passado, aí, com uma mudança que, por exemplo, serviços de advocacia especializada poderiam haver contratação direta. Isso é um absurdo, gente, porque o município, o Estado e a União, eles têm que ter seus próprios órgãos de defesa jurídica, suas próprias procuradorias. A partir do momento que eu admito essa contratação de serviço de advocacia, a gente abre uma brecha muito grande para a corrupção. Porque é muito fácil eu dizer que eu contratei um advogado por 1 milhão, por 2 milhões, para fazer um parecer, pagar para ele meio milhão e ficar para mim com 500 mil, com outro meio milhão, o gestor ficar para ele, né? Ser devolvido para ele 200 mil, isso abre margem demais. Então, nós temos que tomar cuidado com esses falsos discursos que, sobre o pretexto de desburocratizar, de dar eficiência, querem, na verdade, facilitar a prática de atos ilícitos. Isso é uma preocupação que nós devemos ter. Concordo plenamente. Né? E o processo licitatório já é cheio de atos, que é moroso, ainda ocorre, né? Exato. Fraudes, né? Imagine se der uma flexibilizada. São discursos, gente, que são perigosos, sabe? Nós temos que ter isso muito claro. Às vezes a gente não deve abrir mão da segurança em prol de uma suposta eficiência. A administração pública, as características, ela exige mesmo uma legalidade, uma burocracia, uma procedimentalização, uma formalidade. Isso é normal. O que nós temos que pensar é como manter a segurança adotando meios mais céleres, meios que possibilitem aí a celeridade no processo licitatório, reduzindo prazos, por exemplo, informatizando, né? São alguns meios que são sugeridos, né, para que a gente consiga aprimorar o processo licitatório. Ok? Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Ô, Júlio, obrigado aí pela participação, viu? Obrigado pelas Eu que agradeço. considerações. Né? Você é de Cambuí ou Várzea? Estou de Cambuí. Cambuí, que bom, muito bom, cara. Obrigado aí por estar presente na aula, fico muito feliz. E Obrigado, agradecer a cada um de vocês, né? Dionete, Keila,
o Rodrigo, a Carla, o Alex, cada um dos alunos aí que estiveram presentes. E aí, pessoal, eu vou disponibilizar esse vídeo para vocês dessa aula, lá na plataforma depois. Se vocês quiserem, pessoal, eu vou colocar aqui para vocês, eu tenho um site que eu mantenho conteúdos gratuitos para os alunos. Vocês podem acessar. Tá aí o site para vocês, é thiagopenido.net, www.thiagopenido.net. Nesse site vocês vão encontrar videoaulas sobre Tribunal de Contas, Constituição, Organização do Estado Brasileiro, os mais variados assuntos voltados para o direito constitucional e para a administração pública. Vocês conseguem acessar através desse site. Vocês também conseguem, nesse site aí, ter acesso ao canal do YouTube. No canal do YouTube ele está com o Thiago Penido e lá também vocês conseguem assistir os vídeos que vocês quiserem, né? Sobre os mais diversos temas aí do direito constitucional e do direito administrativo no Brasil. Tá bom? O conteúdo é todo gratuito. Lá vocês conseguem encontrar artigos, livros, que vocês conseguem baixar, ler, ter contato com eles, tá bom? Obrigado, meus queridos. Olha, tenham um ótimo final de semana, bons estudos para vocês e espero revê-los em breve, tá bom? Muito obrigado aí pela participação. Um beijo a cada um de vocês, um grande abraço e até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau. Muito obrigado e bom dia para todos. Obrigado, queridos. Tchau, gente. Com Deus. Tchau, tchau, pessoal. Você botou você sem camisa?